Olá, senadores aprovaram nesta quarta-feira um projeto de lei que aumenta a pena para quem maltratar cachorros e gatos. Chutes, golpes com facas, pauladas e espancamentos até a morte. Essas cenas de agressão contra animais domésticos, infelizmente, têm ganhado cada vez mais visibilidade na internet e causado comoção social. Albert Schweitzer, que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952, disse uma frase linda: "O dia que o ser humano aprender a amar o menor ser, seja animal ou vegetal, ninguém vai precisar ensiná-lo a amar o seu semelhante." Nós estamos precisando disso, amor. Quero cadeia para quem maltrata os animais. Chega de impunidade. As pessoas fazem coisas horrorosas, atrocidades com os animais. Vamos acabar com isso. A Câmara dos Deputados apresentou mudanças na Lei dos Crimes Ambientais para quem fere ou mutila cães e gatos. A proposta, aprovada também pelo Senado e que agora vai à sanção presidencial, aumenta a pena atual de prisão de 3 meses a 1 ano e multa para 2 a 5 anos, mais multa. O PL 1095/2019 é meritório, sobretudo porque atende ao mandamento constitucional de vedação à crueldade contra animais. Aumenta a pena quando o crime for perpetrado contra cães e gatos em um país que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, possui 28,8 milhões de domicílios com algum cachorro e outros 11,5 milhões com algum gato. É inaceitável o que vem acontecendo no Brasil no aspecto da proteção animal. Outra proposta aprovada pelos senadores tenta amenizar a crise econômica provocada pela pandemia que atingiu colégios privados. O objetivo do projeto é ajudar financeiramente as escolas particulares com o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica. O texto suspende o pagamento de tributos federais ou do Simples Nacional e determina que a União repasse 3 bilhões de reais aos municípios para aplicação em ações emergenciais. Aos proprietários de escolas que estão vivendo uma situação muito difícil devido à pandemia, onde houve evasão escolar, onde houve a própria inadimplência. E muitas escolas, esse projeto trata do ensino básico, então muitas escolas fecharam e a nossa tentativa desse projeto é fazer com que outras mais possam não fechar. O desespero é muito grande, as escolas estão quebrando, estão fechando, o pai levou embora o filho e contratou uma babá, quando voltar à escola ele vai devolver, mas quando voltar não vai ter mais escola. O plenário também aprovou o projeto que estende até 31 de dezembro do ano que vem a possibilidade de utilização do dinheiro destinado à saúde e assistência social relacionadas à Covid-19. O texto ainda proíbe a União de solicitar a devolução dos recursos. Do ponto de vista financeiro, a proposição não cria nova despesa para a União, uma vez que os repasses envolvidos cujos prazos se pretende prorrogar já ocorreram. O Senado aprovou também a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro e também 2 medidas provisórias que liberam 15 bilhões e meio de reais para a saúde. Além disso, os parlamentares decidiram formar uma comissão temporária para acompanhar as ações de combate aos incêndios no Pantanal. E durante a sessão, a senadora Rose de Freitas disse que vai se desfiliar do partido dela, o Podemos. A senadora apresentou uma proposta de emenda à Constituição que pode permitir a reeleição de membros das mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados. O Podemos, então, informou que abriria um processo de expulsão contra a parlamentar. A senadora preferiu se antecipar e sair por ela mesma da legenda. Eu quero comunicar apenas que sou democrática, mas não aceito uma posição como essa. Não posso aceitar. Eu fiz o meu dever de casa. Eu cumpri o meu dever como cidadã, como mulher, como mãe, como política. Eu sofri as agrúrias de uma ditadura que me restringiu a liberdade. Não posso aceitar, depois do processo da abertura democrática, que alguém venha me colocar num banco e me dar uma repreensão
uma punição, um castigo, como se eu fosse um adolescente numa escola. Nós não concordamos com o processo de reeleição. Quando publicamos a nota e dissemos que o partido fecharia a questão, nós não nos colocamos contra quem quer que seja. Não nos colocamos contra a senadora Rose, não nos colocamos contra o presidente Davi Alcolumbre, não nos colocamos contra o presidente Rodrigo Maia. Apenas defendemos uma tese programática, uma tese partidária contra a reeleição. A medida provisória que prorroga até dezembro o recebimento do auxílio emergencial com parcelas menores no valor de R$ 300 já chegou aqui ao Congresso. E o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, promete uma análise rápida da matéria. O auxílio emergencial começou a ser pago em abril. No total, já foram pagas 5 parcelas no valor de R$ 600 cada. A proposta agora é reduzir o valor do benefício pela metade, R$ 300, que serão pagos até dezembro deste ano. O governo alega que a redução no auxílio foi necessária para atender aos princípios da responsabilidade fiscal. O objetivo do auxílio emergencial é ajudar os trabalhadores mais atingidos com a pandemia, como os microempreendedores individuais, os autônomos, os trabalhadores informais e também os desempregados. Mas a medida provisória que prorrogou o auxílio fez algumas alterações nos critérios de concessão do benefício. Não podem mais receber o auxílio emergencial detentos que estejam cumprindo pena em regime fechado e pessoas que moram em outros países. Também não podem receber pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Os cônjuges e dependentes dessas pessoas também ficam de fora. Os trabalhadores que tenham conseguido emprego formal após o recebimento do auxílio perdem o direito de receber. A regra vale também para quem recebeu benefício previdenciário ou assistencial, como aposentadoria ou pensão por morte. A medida provisória prevê que o governo faça checagens mensais para reavaliar se a pessoa tem mesmo direito ao benefício. Foi mantida a regra para que mulheres chefes de família recebam o benefício em dobro, nesse caso, R$ 600. A principal alteração de pré-requisito que existe é a exclusão dos dependentes que, embora não tenham declarado imposto de renda em 2018, em 2019, e ainda que estejam satisfazendo os critérios de limite de renda para recebimento do auxílio, não tenham emprego formal, serão excluídos se tiverem constado como dependentes de declaração de imposto de renda de um outro titular que não satisfaça os critérios. A gente está falando de esposas, companheiras e alguns filhos que vão perder o auxílio emergencial nesses próximos meses. Em audiência pública remota no Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está fazendo uma prorrogação suave do benefício, cortando o valor pela metade por mais 4 meses. O auxílio emergencial estava em torno de R$ 600 para 64 milhões de brasileiros. Então, uma tentativa de aterrissagem suave agora, descendo para R$ 300, 4 prestações até o final do ano. Ainda no orçamento de guerra, são mais 80, quase 90 bilhões de reais, quer dizer, é bastante. Mas mostrando ao mesmo tempo, essas são as últimas camadas de proteção que nós estamos lançando. A consolidação até dezembro dá essa retaguarda e essa segurança para os brasileiros, que terão como um todo, no conjunto da obra, um auxílio significativo, aprovado com a força do parlamento, aperfeiçoado, melhorado, porque se você lembrar, essa proposta chegou com R$ 200 do governo, saiu com 600 e agora numa concertação, visando o todo, se prolongará por 4 meses de R$ 300. Então é fundamental isso para a proteção dessas famílias e o Congresso se debruçará na votação dessa medida provisória o mais rápido possível para que a gente possa consolidar e deixar essas famílias protegidas. Senadores querem urgência na análise de projetos que aumentem as penas para quem desviar verbas públicas durante as calamidades públicas. As propostas alteram a lei de licitações e o Código Penal.
A pandemia ainda estava do outro lado do mundo, mas a procura por equipamentos de proteção, testes de laboratório, respiradores e leitos de UTI cresceu a tal ponto que obrigou o governo a editar um decreto facilitando as compras desses insumos. Infelizmente, não faltou quem se aproveitasse do afrouxamento das regras para desviar dinheiro público. Essa pandemia agora está nos mostrando que, pela surpresa com que chegou e pelos efeitos devastadores, obrigou-se a uma flexibilização inevitável, a uma agilidade. E, nesse sentido, apareceram muitos casos de malversações, de corrupções. E isso é que nós temos que combater. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que prevê a duplicação de penas para os crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa. O objetivo é combater o desvio de recursos destinados ao enfrentamento de calamidade pública. Um outro projeto anterior ao da Câmara, do senador Lazier Martins, dobra as punições para quem desperdiçar, dilapidar, gastar erradamente ou levar vantagens de recursos públicos destinados à saúde. Estou pedindo um apensamento do meu projeto, ao que veio da Câmara, porque acho que nós teremos um aperfeiçoamento, alcançaremos uma abrangência maior destinada a prevenir o mau uso da verba pública, e o projeto que proponho se estende daqui para diante a todo tipo de calamidade. Vítima de calamidade precisa ser protegido e a verba para ele também deve ser e precisa ser muito protegida. Nesse tempo de pandemia surgiram novos desafios para a educação especial, aquela que envolve de algum modo pessoas com deficiência. Como ficam os alunos atendidos pela educação especial durante a pandemia? Se no cenário comum do dia a dia da escola, esses estudantes enfrentam diversas barreiras para ter seu direito à educação garantido, como é que o aluno com alguma deficiência será tratado? A escola, ela é 50%. Ela é 50% na vida de uma criança com deficiência, né? Porque a escola é a segunda instituição que recebe essa criança, né? É a segunda instituição que abraça essa criança ou que expulsa essa criança, né? Ela é fundamental. Ana Golias fala das dificuldades que a família enfrentou para incluir o filho autista na escola. Nós tivemos muita dificuldade mesmo, né, para a inclusão, porque tivemos alguns sofrimentos, né, com professoras que não entenderam a importância, né, dessa profissão na vida de uma criança com deficiência, né, e assim, foi muito desgastante. Então a inclusão, ela é uma luta diária, né? Porque apesar do Leonardo ser um autista grave, né? O Leonardo, ele precisa ir para a escola e não é só para socializar, né? O Leonardo, ele precisa ir para a escola para ler, né? Para ser independente, para estimular a questão cognitiva. Ela diz que nunca vai desistir de ajudar o filho para se alfabetizar. 3, faz o 3. Isso! A professora Gláucia Feitosa, da Secretaria de Educação Especial, fala sobre os maiores desafios para o professor ensinar os alunos com transtorno global do desenvolvimento. São 2 desafios que nós enfrentamos fortemente nessas aulas remotas. O primeiro desafio é a questão da tecnologia e o acesso à internet. E o segundo desafio é manter essa criança dentro de uma rotina de estudo, manter o que já vinha acontecendo dentro da escola no espaço domiciliar. A mediação da família é importantíssima nesse momento, porque com eles talvez nós conseguiremos alcançar e dar continuidade ao nosso trabalho. Sem os pais não há a menor condição. A criança TGD, a criança autista, ela precisa dessa mediação e manter a sua rotina estruturada de estudo dentro do seu ambiente família.
foi apresentado aqui no Senado um projeto de lei que busca melhorias no tratamento e assistência das pessoas com Alzheimer. Setembro é um mês que o mundo todo discute os cuidados com a doença. Estima-se que 1,2 milhão de brasileiros são acometidos pela doença de Alzheimer no Brasil, tipo mais comum de demência, caracterizada pela perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, como atenção, memória, percepção, raciocínio e linguagem, que atinge principalmente pessoas com mais de 65 anos. A cura ainda não foi descoberta, mas alguns tratamentos podem retardar o avanço da doença caso ela seja descoberta precocemente. O projeto de lei do senador Paulo Paim cria a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras demências, que articula áreas como saúde, assistência social, direitos humanos, inovação e tecnologia. A demência não apenas afronta a dignidade do paciente, mas também a de sua família e dos profissionais que atuam nesses cuidados. O texto determina que o Ministério da Saúde desenvolva campanhas que orientem e aumentem a consciência de todos, clínicas, hospitais, públicos e privados, postos de saúde, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. O Alzheimer na mãe dessa jornalista caminha para o estado avançado e a doença afeta a todos que estão em volta. A doença de Alzheimer é uma doença muito triste, muito sofrida. Ela causa danos muito sérios emocionais para os familiares, né? Para as pessoas que convivem com o doente do mal de Alzheimer, né? É uma doença silenciosa, ela surge em pequenos detalhes, você tem que estar atento a todos esses detalhes, você tem que ter dose excedida de paciência. Campanhas de mídias abertas, eu acho que seria muito bem-vinda ter um investimento por parte do governo nessas campanhas para esclarecer um pouco mais dessa questão de Alzheimer, esclarecer o doente, esclarecer a família principalmente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.